certeza que você já passou aqui na frente deste amplo e lindo local, aqui na Avenida Rui Barbosa, aqui no centro do Recife. Pois é, na zona norte do Recife, para ser mais preciso. Eu estou aqui onde morou o Augusto de Oliveira. Oh, peraí, Francisco de Oliveira, já ouviu falar? Não? Pois é, Barão de Beberibe, um dos maiores traficantes de escravos que Pernambuco já conheceu lá na época do século XIX, ou seja, dos anos de 1800. Foi aqui nesse casarão onde muitos escravos foram trazidos e foram mantidos como escravizados aqui pelo barão naquela época, né? Tanto o Barão de Beberibe, pai, como também o filho, né? Que a gente vai chamar aí do pai Francisco de Oliveira e o filho Augusto de Oliveira, que não sou eu, viu, que eu sou Augusto Ribeiro. Mas esse casarão, ele hoje abriga o Museu do Estado de Pernambuco e é um dos museus mais importantes que nós temos do Brasil, porque além de abrigar peças históricas do nosso estado, também abriga peças históricas do nosso país. Então, olha só, não tem lugar melhor se você passar para você conhecer do que aqui. Acompanha aí um pouquinho do que esse museu oferece para mim e para você como história. Passou por aqui? Vem-te embora conhecer o Museu do Estado de Pernambuco. Vem comigo, acompanha! Pois bem, já estou aqui na parte interna do nosso museu do Estado de Pernambuco. E esse museu, na grande verdade, gente, ele vem retratar alguns aspectos bastante importantes da época de como viviam os aristocratas rurais naquela época aqui em Recife e em Pernambuco. E aí, obviamente, que eles vão se espelhar, né, na grande verdade, em grandes partes que é da Europa. Então, por isso que a estrutura que nós vamos ter aqui, ou que nós vamos ver, são estruturas da época que nós chamamos da segunda metade do século XIX, ou seja, da segunda metade dos anos do ano de 1800 e aí 50 para frente. Então, é uma estrutura bastante bonita da aristocracia. Lembrando que a palavra aristocracia, né, nós vamos estar falando aí de aristo, acima, né? É uma palavra aí que a gente vai ter de uma origem grega e vai estar sempre acima. Então, os aristocratas, aqueles que estavam de nível maior. Vem embora comigo, vem acompanhar um pouco sobre este lugar tão importante para a nossa história de Pernambuco. Provavelmente você fica se perguntando, né? Como era que desembarcavam os que vinham nos navios naquela época, principalmente os filhos, né? As pessoas também que vinham naquela época desembarcavam no navio. Olha aqui, ó. Era numa gaiola como essa aqui, que você está vendo aí agora na imagem melhor. Era exatamente por aqui que desembarcavam as pessoas que vinham nos navios naquela época. Rapaz, é um ferro, e aqui você tem madeiras, né? E ali você tem um cabo de aço, provavelmente era para não deixar a pessoa sair, e um banco de ferro. Você imagina a situação, hein? E aqui agora eu estou numa das partes bem importantes. Aqui é a ponte que foi construída por Maurício de Nassau no ano de 1644. Inclusive, essa imagem mostra como ela era de verdade, que é a Ponte da Boa Vista, que as pessoas chamam hoje de Ponte de Ferro, que liga a Rua Nova à Rua da Imperatriz Teresa Cristina. E aqui, ó, gente, mostra de fato como era essa ponte na verdade. Como eu sempre digo, essa ponte ela era feita de madeira e depois por uma empresa que foi inglesa foi que transformou essa ponte em fundição para que hoje se tornasse essa ponte de ferro que a gente conhece. Então aqui, ó, tá o retrato, uma das fotos, retratos originais da época, né, contando essa história. E aqui agora, diante de uma das fotos mais bonitas que eu achei daqui, que é exatamente o Palácio do Campo das Princesas, né? Onde era ali o Largo do Campo das Princesas, né? O Largo do Palácio, né? Aqui, ó, você tem o Teatro de Santa Isabel e aqui o Palácio do Campo das Princesas ainda de um formato original. E hoje em dia, né, tá reformulado, obviamente, mas era como era naquela época. Tá aqui a foto para você ver também essa parte tão importante aqui nesse acervo. E aí, certeza que você já ouviu falar muito na Guerra dos Mascates, os mascates, né? E os vendedores portugueses daquela época no Recife. Olha só como é que era
as vendas daquela época. Isso aqui, gente, é uma pintura do ano de 1821. Daí você já tira, né? Olha como é que eram as vendas, veja aí que você está vendo na imagem. Era dessa forma que o pessoal fazia as vendas naquela época, e obviamente que o que dominava naquela época era exatamente o que? Os portugueses, né? E os portugueses, eles tinham o mesmo pensamento do português de lá que morava em Lisboa. E aqui nessa época, em 1821, ainda estamos vivendo no período da regência do Brasil, né? Que vai ser o ano, inclusive, em que Dom João VI vai voltar para Portugal para assumir o trono lá, né? Então, vai ser bem interessante isso aqui. Que pintura linda. 1821, essa pintura aqui. E aqui eu estou em mais um dos compartimentos importantes dessa casa, que aqui vai retratar, né, alguns materiais que usavam naquela época, né, na verdade alguns objetos que eram utilizados naquela época. E aí você vai ter aqui, ó, por exemplo, o relógio da época, né? Você vê que é de madeira mesmo, pura, maciça, né? Pede para não tocar, eu vou tentar não estar tocando. Aqui, ó, você tem a foto, ó, de Dr. Augusto de Oliveira, né? Que era o dono dessa casa, né? Família aí do Barão de Beberibe. Ó, os assentos que eram utilizados naquela época, que são assentos. Você aí, eu acho que na casa da sua avó você ainda encontrou esse material aqui do assento, né? Na verdade, né? Eu sei que tu é de família aristocrata. Aqui era muito comum você encontrar esses materiais em cristal, naquelas famílias aristocratas, era muito comum você ter esse material sendo utilizado, né? Aí você vê aqui em cima, ó, a estrutura em madeira, né? Não é qualquer tipo de madeira, é madeira realmente boa, madeira de lei, né? E aqui embaixo, ó, madeira de jacarandá, inclusive, né? Você vê toda a estrutura aqui desse palacete aqui. Muito bonito. Mas embora que tem mais coisas. Aqui eu não preciso nem falar, né? Estamos em um dos momentos mais importantes dessa casa, que é exatamente o salão, né? A parte desse palácio que vai mostrar, né? Os porcelanatos que tinham naquela época, né? Você vê aqui, ó, porcelanatos em materiais em rococó da época, estilo francês, como muitos desses pratos, né, dessa prataria, com detalhes do brasão, né, das famílias daquela época. E aí você vê, bem interessante. E aqui, ó, tem um inclusive com o brasão, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui, eita, peraí, aqui do Império, né? Então, muito bonito aqui essa sala, que retrata toda essa parte de porcelanato que você tinha naquela época de prataria. Não só prataria, mas também como jarro de porcelana da época, eu vou dizer, viu? O pessoal fazia um trabalho muito bonito, porque olha que desenhos perfeitos que temos aqui. Muito, muito bonito mesmo. Muito bonito. Pois é, vice. Agora eu vou entrar em uma das partes aqui mais lindas também dessa casa, que é o seguinte. Olha, nesse palácio, esse palacete. É o seguinte. A parte onde eles comiam. A parte que tu gosta, a parte da comida. Olha só como era feita a mesa daquela época. Pra quem nunca viu, como eu, prataria top. E porcelanato, certo? Copos de cristal e talheres de prata. Olha como era feita a mesa daquela época, as cadeiras toda em material nobre, né? E era aqui onde eles faziam as principais refeições.
uma olhada nesse ilustre. Ilustre. Lindo demais, né, gente? E aí, o pessoal naquela época, evidentemente, né, tinha seus serviçais aqui, principalmente escravos de ganho. Né? Naquela época, ainda assim, tínhamos escravos de ganho que trabalhavam aqui dentro dessa casa tão bonita que a gente está vendo aqui agora, né? Então, você pode perceber que é muito bonita aqui a estrutura. Lembrando sempre que, ó, madeira, beleza? Mas olha só, vou contar quantas cadeiras tem aqui. 12 era para 14 pessoas essa mesa. Mesa grande para tua família, como exemplo, o Natal. É bom comer na mesa dessa. Vem embora acompanhar mais comigo aqui. E agora eu estou indo aqui no acesso ao andar superior da casa, onde estão os quartos, né, do barão, e a gente vai poder ver agora aqui com alguns detalhes. Quadro lindo, viu? Vem comigo. Pois bem, quem me conhece, quem me acompanha como historiador, sabe que eu sou apaixonado pela história do Brasil, principalmente do século XVIII para baixo. E aqui eu estou num salão que nada mais nada menos vem me mostrar algo importantíssimo. Vê só, eu estou aqui na sala dos imperadores e imperatrizes. Aqui nós temos Dom Pedro II do Brasil, que assume o trono após a morte do seu pai, né? Ele apenas só tinha 6 anos ali, quando o pai morre, mas aí vai ficar sobre a interventoria, que a gente vai chamar de regência, a partir daquele momento de 31 até 40, né? O Brasil vai ficar sobre a regência 2, e Dom Pedro II vai assumir o trono aqui no Brasil, a partir de 1840, com o golpe da maioridade, que a gente vai chamar. Bom, aqui nós temos Dona Leopoldina, certo? De Bourbon, que era a esposa de Dom Pedro I, consequentemente, mãe dele, né? E aqui nós temos a Teresa Cristina, que no caso foi a esposa de Dom Pedro II. E do lado de cá, nós temos o saudoso, salvo imperador, né? Dom Pedro I do Brasil, né? Que vem aí a abdicar o trono em 31 e veio a falecer em 34. Em 1859, Dom Pedro II do Brasil veio aqui para Pernambuco. Uma das muitas visitas que ele fez aqui. E aí ele recebeu a chave do Recife simbolicamente. E a chave que ele recebeu foi exatamente essa daqui, gente. Olha aí. A chave que foi entregue a Dom Pedro II quando ele veio aqui no Brasil aqui em Pernambuco, perdão, para visita no nosso estado. Então, essa daqui é a chave. Naquela época não estado, mas sim província. Vem que tem mais coisa para tu saber aqui da história. E agora eu estou entrando aqui no espaço que tem titulado como Intimidade Cotidiana, que era onde acontecia exatamente, né, as intimidades onde dormiam os aristocratas daquela época, né? E vou mostrar para vocês aqui como era a cama, como era algumas coisas bem interessantes aqui da época. Olha como é que era o guarda-roupa, um pouco parecido com o de hoje, mas dá uma olhada aqui em cima. Ali nós temos penas. Provavelmente era para, nos dias de calor, os escravos, abanar os seus senhores. Agora dá uma sacada nesta cama, menino, tá até deitar. Olha como era a cama da época. Tem uma cobertura, ao lado fechava-se, né? Eu acredito até para quando o pessoal passasse não visse as intimidades, né, que estava sendo feita. Lá no cantinho, ó. Ali, provavelmente era onde ficavam os criados mudos na época, né?
que eram chamados de criado mudo, aqueles escravos que ficavam o tempo inteiro ao lado da cama dos seus senhores, com um prato na mão, ou até mesmo com água, para servir o seu senhor na hora que eles mais precisassem, certo? Então, ficou chamado de criado mudo. Hoje as pessoas usam muito, mas se tornou cabeceira de cama, né? Então tá aqui. Olha o baúzinho aqui, ó, que era para guardar, né, exatamente as roupas, as indumentárias, né, que eram chamadas naquela época de arca, né? Eram chamadas de arca, não era baú. Baú a gente chama assim, né? Mas na verdade o nome certo disso é arca. Em cristal, lustre, muito bonita essa parte aqui da intimidade. A parte que vamos jogar nessa cama, eu vou agora. Como nós sabemos, o catolicismo sempre imperava aqui no nosso país, como impera até hoje, né? Somos aí o maior país católico do mundo, considerado pelos dados aí oficiais. E aqui eu estou nessa sala, que é exatamente um palácio voltado, é uma sala voltada do Palácio de Coimbra, né? Na questão religiosa, e me chama a atenção esse objeto aqui, que é chamado de liteira, que era usado naquela época, inclusive, para que nas procissões o bispo, né, a autoridade máxima daquela procissão, fosse lá dentro, carregado pelos escravizados, certo? Então, por isso que eu sempre disse que a Igreja Católica, não toda, mas uma boa parte da época, era também apoiadores da escravidão, né? Por isso que em determinados momentos, quando tiveram padres revoltosos, freios revoltosos, que tentaram acabar com a escravidão, muitos foram extintos, excluídos da igreja, por não aceitarem que acabasse a escravidão. Então eles iam ali dentro com os escravos, no caso, levando os senhores, né, padres naquela época, bispos da época, né? É interessante esse objeto aqui. Como eu tinha falado a vocês, aqui, ó, era um lugar onde nós tínhamos vários escravos sendo mantidos, né, naquela época. E aqui embaixo, ó, ficavam exatamente as senzalas da época. Ali embaixo nós temos outra parte aqui, isso. E aqui embaixo também nós temos onde os escravos ficavam naquela época, né. Lá atrás, ó, os canhões que eram posicionados da época para poder exatamente combater quem vinha contra o seu povo. E aí era uma preservação muito grande que se tinha aqui naquela época. Bom, meu povo, e agora eu vou me despedindo aqui do Palacete Estácio Coimbra, né? Lembrando que Estácio Coimbra foi deputado, né? Foi vice-presidente da República e foi governador de Pernambuco, inclusive no ano de 1926, tá? Então esse palácio aqui foi dado o nome a ele, né, em homenagem ao grande líder político que nós já tivemos aqui em Pernambuco. Estou me despedindo, espero que vocês possam ter gostado de tudo que a gente viu aqui nesse palacete tão lindo que nós temos aqui em Pernambuco, que é onde abriga hoje o museu que nós temos no estado de Pernambuco. Então, não deixe de vir, venha conhecer pessoalmente, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço e até o próximo vídeo.